eu quero trazer aqui para vocês e eu quero que você interaja comigo, tá certo? Interage comigo. É o seguinte, no reino animal, na savana africana, existem os predadores. O leão é um predador, o mabeco, que é um cão do mato, é um predador. O tigre é também um predador. E o guepardo também é um predador. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual deles tem a maior conversão na caça? Ou seja, quando o leão está caçando, de 10, ele tem a maior conversão. Quando o mabeco está caçando, de 10, ele tem a maior conversão. O que é a conversão? Ele consegue devorar a presa dele. Ele consegue matar a presa dele. Ele consegue acabar a presa dele. E aí? Escreve aí no chat para mim. Quem vocês acham que tem a maior conversão na caça? Será que é o leão? Será que é o mabeco? Será que é o tigre? Ou será que é o guepardo? Olha aí, leopardo, leão, guepardo. A Sônia falou mabeco, a Keira falou o leão. Quero que vocês compartilhem aí, escrevam aí. Eu sei que só quem está liberado de não escrever é quem está dirigindo aí o carro. Mas, ó, leopardo, a Lidiana falou, o Cristiano falou mabeco. Tá bem dividido, hein? O leão e o leopardo estão ganhando aí, tá? Luciano falou, opa, mabeco começou a aparecer. Mabeco começou a aparecer. Quem mais? Quem mais? Quem acha aí que é o leão? Ó, leão, Lucy, ó, a Venha. Vamos lá, vamos entender um pouco. Olha só. Segura aí o teu candidato, tá? Vamos entender aqui um pouco, olha só. E aí vocês vão entender a analogia que a gente vai fazer com o teu negócio, tá? Ó, se bem que o leão é mais estratégico, talvez não seja o maior predador. Olha aí a Keila falando aí, ó, já pensando diferente, né? Mas vamos lá. A eficácia do leão na caça não é muito alta. Quem votou no leão, olha aí, ele captura a presa em cerca de 30% das tentativas, enquanto os outros felinos, como o guepardo, que caça sozinho, tem mais de 50%. Mas é significativamente maior que a taxa de eficiência dos tigres, que é 10%. E aqui se fala, o grupo é que faz a diferença. O leão não caça em grupo. O guepardo também não caça em grupo. O tigre também não caça em grupo. E quem é que caça em grupo, Galdino? Olha só, um índice de sucesso na caça, 80%, um mabeco. Ao caçar sozinho, nota-se um equívoco do dimensionamento de recursos. Uma vez, por estar muito cansado, não consegue se alimentar, mesmo após conseguir caçar sua presa. E aí, o que acontece? O mabeco, ele não caça sozinho. Ele caça em grupo. E como é que funciona essa caça em grupo do mabeco? Todos os outros caçam sozinhos. E eles acabam ficando cansados. Sabe? Quando você, empresário, caça sozinho, não caça em grupo, você também fica cansado. E essa analogia eu trago para o mabeco. Como é que o mabeco ele caça? Olha como é que, primeiro, eles se comunicam. Primeiro, eles têm uma comunicação que eles conseguem entender como eles têm que atacar aquela presa. E vamos imaginar que a presa é um javali. E aí, o que o mabeco faz? Eles se comunicam e aí eles começam a rodear a presa, não deixando a presa sair, fugir. Um dos mabecos vai lá e vai dar pequenas mordidas. Aonde? No pé, no calcanhar da presa. Até fazer com que a presa ela caia. E quando a presa cai, todos os mabecos vão em cima dela. Olha a estratégia. Olha a maneira como eles caçam. É diferente? Existe tática, existe estratégia. E aí a pergunta primeira que eu quero fazer para você, quando você vai vender,
Você vende como um leão, vai lá e vende sem nenhuma tática, sem nenhuma estratégia, ou você pensa como uma beca? Tem toda uma estrutura pensada em atingir o ponto fraco, a dor do teu cliente, entender o que ele precisa mais, até onde você ataca. É uma analogia muito interessante. E o que a gente pode aprender com os mabecos nessa caça? Olha que bacana. A primeira coisa é, os mabecos, eles caçam em grupo. E através do trabalho de equipe combinado com grande resistência física durante a perseguição, eles conseguem abater animais de grandes dimensões, muito maiores que eles. Imagina você com uma meta que você acha que não vai alcançar. Mas quando você está no grupo certo, quando você tem a estratégia certa, quando você tem a tática certa, fica mais fácil. Quando você está sozinho, quando você anda sozinho, você talvez não vai conseguir bater aquela meta, conseguir aquela caça, aquele objetivo. E na nossa realidade é a mesma coisa. Quando a gente tem outros empresários que pensam como a gente, que estão no mesmo nível que a gente, que estão compartilhando estratégias, táticas, ferramentas, a gente anda mais rápido, porque a gente aprende com eles, a gente aprende com os erros, a gente acelera o resultado, a gente pensa igual. Quando a gente está sozinho, a gente talvez perde a venda, não chega naquele resultado, não chega naquela meta. E aí é interessante, ó, estratégia de caça, e que pode ser aplicada aos seus negócios. Caçar em grupo. Você está caçando em grupo? Você vai precisar, de fato, de um time. De um time de caçadores. Você vai precisar de um time aonde essas pessoas elas estão todo o tempo caçando e compartilhando táticas, estratégias, ferramentas para que você possa caçar em grupo. Depois, você vai precisar de táticas. Então, é um trabalho de equipe combinado. Quando você tem a tática, você acaba alinhando, combinando junto com o time o que de fato precisa ser executado. E sabe o que é melhor? Às vezes as táticas, elas se repetem. E elas se repetem por quê? Porque elas estão validadas e testadas. Então você precisa ir atrás de táticas validadas e já testadas, validadas e já testadas. E isso só você consegue quando você trabalha em grupo, quando você tem um time. Se você não tem com quem falar, com quem dialogar, com quem conversar, você não consegue focar e ter a tática correta. Grande resistência física. Estar dentro de um grupo com as táticas certas faz você ganhar consistência, faz você entrar em campo mais rápido. E quando você entra em campo mais rápido, pela experiência do outro, pelo exemplo do outro, isso te leva a você ter consistência. E olha só, quero falar uma chave aqui para vocês. Aonde você tem resultado hoje é aonde você tem consistência. Se você tem um corpo perfeito, é porque você tem consistência na sua alimentação. E você tem consistência nos exercícios. Se você tem resultados na sua empresa, é porque você tem consistência em implementar, colocar tática, trazer estratégia, trazer ferramenta, buscar conhecimento. Você tem consistência nisso. Então, percebam, aonde você tem sucesso hoje, você tem consistência. Aonde você está colocando consistência? Aonde você está colocando foco? Abater grandes animais. Você vai precisar de um grande time, de táticas, consistências e acreditar que você consegue chegar naquela meta. A mentalidade é o que limita, é o que faz a gente parar no meio do caminho. É a mentalidade. Se você não acredita que vai chegar naquela meta, você não chega. E às vezes você precisa estar inserido em grupos, você precisa entender as táticas, entender as estratégias, ter a consistência para você começar o quê? A acreditar. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: tudo que eu falei se encaixa? Faz sentido para você? Você está passando por isso? Você está vivendo essa metamorfose? Você acredita que você precisa de algo hoje? Seja caçar em grupo, trabalhar de equipe combinado, ter uma grande resistência, abater grandes animais? Qual dessas 4 você precisa hoje? Você precisa das 4?
Você precisa das 3? Você precisa de 2? Você precisa de uma? Escreve aí para mim. Escreve aí. Quero ver a sua opinião.